Shalom Aleichem, eu sou Rabino Levi Rabinovich, seja muito bem-vindo ao canal. Juntos vamos aprender bastante sobre judaísmo, filosofia hassídica, música judaica e muito mais que você encontra nas playlists do canal. Seja também um apoiador do canal através do Pix, que está na descrição do vídeo, que inclusive é meu e-mail se quiser mandar sugestões ou dúvidas. Vamos à aula, se inscreva já, aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. Estamos na página 84, na segunda parte do Aleinu Leshabeach, Ve'al Ken Nekav Elecha. Temos a primeira parte, falamos que nós louvamos Hashem pelo fato de não termos idolatria, diferentemente de outras nações que fazem idolatria, nós nos curvamos um pouco. E diz o Rab Chaim Vital que entre a primeira parte e o que vamos estudar hoje, Ve'al Ken, a pessoa deve parar um pouquinho e fazer pedidos. E os pedidos são atendidos. Então é importante a gente, quem sabe a gente na sinagoga da música dá uma paradinha. Sim, a pessoa para, pensa um pouquinho, pede alguma coisa para Hashem e continua. Vamos lá, vamos ler o Ve'al Ken, página 84. E portanto, nós aspiramos a Ti, Hashem, nosso Deus, ver em breve o esplendor do Teu poder, para banir idolatria da terra, e os deuses falsos serão totalmente destruídos, para aperfeiçoar o mundo sob a soberania do Todo-Poderoso. Toda a humanidade invocará o Teu nome, dirigindo a Ti todos os ímpios da terra. Então, todos os habitantes do mundo reconhecerão e saberão que diante de Ti deve ajoelhar-se todo o joelho, e toda língua deve jurar por Teu nome. Perante Ti, Hashem, nosso Deus, eles curvar-se-ão e prostrar-se-ão e darão honra à glória do Teu nome. E todos assumirão sobre si o jugo do Teu reinado, que em breve Tu reines sobre eles para todo sempre, pois a realeza é Tua e por toda a eternidade Tu reinarás gloriosamente, conforme está escrito na Tua Torá. Hashem reinará para sempre. E está dito também na Torá, Hashem será rei sobre o mundo inteiro. Naquele dia Hashem será um e o seu nome um. Vejam bem, em primeiro lugar, a gente vive tendo aulas falando como o povo judeu se conecta com Hashem de uma forma intrínseca. Então muitas pessoas falam, judeu só pensa nele. Percebam bem que nessa prece, em nenhum momento a gente pediu morte ou aniquilação de alguém. O que a gente pede é o extermínio da idolatria. Que não tenha mais idolatria. Porque a idolatria oculta a presença divina. O que é Deus? Deus é o Criador do mundo. E Ele é o único, como a gente falou agora há pouco no Tânia, que Deus, Ele é a verdadeira existência. Quando alguém faz idolatria, ele está falando o quê? Ou que Deus não é Deus, tem outra coisa que é Deus, ou ele está falando que Deus é Deus, mas tem outra força que não Deus, ou ele está falando que Deus precisa de outra força para se expressar, ou uma pessoa que lhe dá divindade e poder a algo do mundo, seja a lua, o sol, o dinheiro. Então nós pedimos que isso acabe. E quando vai acabar? Quando o Mashiach chegar. Porque quando o Mashiach chegar, está escrito que todos, não só os judeus, mas todos os povos da terra vão reconhecer e louvar Hashem. É isso que a gente quer, que Deus se revele. Por isso nós divulgamos Sheva Mitzvot Bnei Noach, as 7 leis universais, porque isso aproxima e prepara o mundo para a revelação de Deus. Como consta no final, e naquele dia você será um e seu nome um. Então existe o nome de Deus, que é como nós o chamamos. Existe a essência que a gente não tem acesso. É aquele sofa, aquela luz infinita que falamos antes. Quando o Mashiach chegar, a gente vai ter acesso aos dois e ver como eles são uma coisa só. Quem compôs essa segunda parte? Tem uma opinião que fala que foi Achan. Conhece Achan, Moishalé? Eu não vou perguntar para esses caras que decoram todo o Tanakh, Gemara e 57b. Mas, bom, Achan. Quem foi Achan? Então é o seguinte, vamos voltar na história. O povo judeu entrou na terra de Israel
O povo judeu entrou na terra de Israel e estava lá Yoshua com todo o povo, derrubaram as muralhas de Jericó, Jericó, e aí falamos que Yoshua compôs a primeira parte do além. Ok, naquela guerra tinha algo diferente. Como era a primeira guerra, primeira conquista de uma cidade de Israel, então se fizeram a promessa que ninguém vai pegar nada dos despojos de guerra. Tudo vai ser para Deus. Tudo para o Mishkan, para o tabernáculo, ninguém vai usar para benefício próprio. Nas outras guerras, sim. Mas naquela, eles fizeram Cherem Lashem, quer dizer, eles dedicaram tudo para Deus. Tá bom? Venceram a guerra, colocaram todos os despojos, tudo que eles conseguiram no centro lá do acampamento, e foram para a Segunda Guerra, sobre uma cidade chamada Ai. Ai. Naquela guerra, morreram 36 soldados judeus. O que acontece? Se Deus está com a gente, não morre nenhum. Como morreram 36? Então Yoshua, o líder, chorou para Hashem. Josué falou, onde eu errei? Como é possível que morreram 36 soldados? Entre parênteses, essa deve ser nossa atitude, quando a gente escuta que morre um em Israel, outro soldado, a gente deve também falar, onde está o erro não é dele, o erro é da nação. Ok, então Deus respondeu para Yoshua, alguém pecou no povo, e por isso morreram esses 36. Então eles falaram, quem pecou vai ser morto. Não, você causa a morte de alguém, pena de morte. Fizeram sorteios e descobriram que foi um indivíduo chamado Achan. Qual foi o pecado dele? Ele viu os despojos e se sentiu tentado por algumas peças que ele viu lá. E aí ele pegou. Só que quando Yoshua foi falar com ele, ele primeiro negou. Não sei de nada, quem falou que o sorteio está certo? Como eles descobriram que foi ele? Fizeram sorteios. Deus indicou através do sorteio. Deus não falou para Yoshua quem pecou diretamente. Yoshua teve que descobrir, para dar chance do indivíduo, né, confessar. Yoshua enfrentou ele, confrontou ele negou e depois ele confessou, ele falou, olha, me senti tentado e eu peguei e escondi aquilo. Tá? Ele sabia que ia ser pena de morte. Ele causou a morte de 36 soldados. Então, ele confessou o pecado e aí ele olhou para Hashem, para os céus, e falou, Deus, não tem outro fora você, você é meu pai, eu confio em você. Ele sabia que ele ia morrer, mas ele declarou confiança em Hashem. Naquele momento, Yoshua falou para ele, saiba que você vai morrer, mas depois você vai, teu quinhão é perto dos patriarcas e de Moshe Rabbeinu Moisés no paraíso. Nós acreditamos não em um mundo, nós não tememos a morte, porque nós acreditamos em dois mundos. Tem um mundo vindouro, que é o mundo da verdade, o mundo eterno. Então, aí naquele momento, por conta da confissão de pecados e por conta de falar com Deus, se entregar para Deus, Yoshua garantiu para ele que pelo menos a vida verdadeira dele, eterna, seria junto com pessoas tão justas no paraíso. Não Yoshua, Achan estaria... Yoshua prometeu para o Achan que ele estaria com Moshe e com os patriarcas. Então, de novo, o assunto principal dessa prece, da segunda parte do Aleinu, é pedir Mashiach. A gente fala da época quando ninguém mais vai fazer idolatria e somente vamos reconhecer e dar glória e honra ao nome de Hashem. Ou seja, não vai ter conversão depois que Mashiach chegar, mas de certa forma todo mundo vai ser que nem os judeus. Os judeus não fazem idolatria, não podem fazer. O mundo todo não vai fazer. E tem histórias, toda a história do povo judeu, de como pessoas, isso é muito conectado ao Tânia, que a gente está vendo, como pessoas se entregavam para não fazer idolatria, se entregavam à morte. Tem uma história bonita. O Shpoler Zeide foi um grande tzadik, que ele tinha muito carinho pelos ladrões. Muito. Quer dizer, eram judeus que no momento da vida se desviaram ou não tiveram educação. E eles roubavam, eles eram chamados os ladrões do Shpoler Zeide.
Porque ele demonstrava carinho por eles também. E tinha um que foi muito especial. Só para falar do final para o começo, ele era tão especial que quando ele faleceu, colocaram na tumba dele, aqui jaz o ladrão sagrado. Por quê? Porque que aconteceu? Uma vez um bando de ladrões resolveram roubar. É o trabalho deles, profissão de acordo com o nosso presidente. E aí eles foram roubar uma igreja. Então, só que o que acontece? Estavam ladrões de várias religiões e tinha lá o Yossele. O Yossele era o mais mirradinho de todos. Então, como o acesso para dentro da igreja era uma janelinha lá em cima, eles deram um jeito com uma corda e o Yossele ia entrar, pegar o que tem de ouro e prata por lá e trazer para eles, enquanto ele segurava pela corda. Achar tipo missão impossível para quem sabe do que eu estou falando. E aí o Yossele estava lá pendurado no meio da igreja no ar. De repente a polícia, não tinha sirene, mas a polícia no meio da noite viu aquele bando de gente na frente, do lado da igreja. O que vocês estão fazendo aí? Saíram todos correndo. O Yossele ficou pendurado dentro da igreja. E aí a polícia foi ver o que tinha dentro, tinha lá um lustre novo, o Yossele, pegaram ele e prisão, só que assim, está roubando a igreja, então você não é só prisão, é pena de morte. Bom, o Yossele aceitou. Decretaram ele uma queima, ele ia ser queimado numa fogueira. E aí, no dia antes da morte dele, da pena de morte, veio o padre daquela igreja falar: olha, eu te perdoo, com uma condição. Se você se converter para o cristianismo, está perdoado. Você vai renascer. E aí, ninguém vai... Pelo contrário, você pode trabalhar comigo. E o Yossele falou: eu sou ladrão, mas eu não sou bobo. Eu sou um Yehudi, um judeu, e eu vou morrer judeu. Tá bom. O padre falou: tentei. Mas era um padre insistente, então no dia seguinte, quando o Yossele já estava na estaca, e não tinham queimado ele ainda, chegou o padre de novo: olha, Yossele, se converte que eu vou te salvar. Eu sou ladrão, mas eu não sou bobo. Sou um judeu, vou morrer como judeu. Acenderam fogo, o padre foi tentar de novo. Começou a pegar fogo, o Yossele tentou até que ele morreu. E aí enterraram ele, deram ele para a Hevra Kadisha, para a comunidade judaica, e escreveram lá o ladrão sagrado. Isso é a força de um judeu, mesmo um pecador, como a gente fala no Tânia, alguém que vive a vida dele completamente alheia aos ensinamentos da Torá, vontade divina, ainda assim, quando toca naquela nekudá, naquele ponto que afeta a identidade judaica dele, a conexão dele com Hashem, ele está disposto a se entregar. Essa mesma vontade é o que nós temos, e essa mesma vontade é o que a gente quer que o mundo tenha. Não que morram. A gente falou na aula passada que o foco hoje em dia não é morrer por Deus, é viver por Deus. Mas é que o mundo saiba e reconheça que existe só um Hashem, Hashem Echad, e não é Hashem do povo judeu, é Hashem de todas as nações. A gente pede isso como uma paz mundial baseada na divindade. E ó, fala, Moshe. Mas Deus deveria salvá-lo. Ele foi por quê? Da mesma forma que salvou o Isaac lá do... Mas aí não vai existir teste. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você sabe que o Abraham, ele tinha 2 irmãos, Nahor e Haran. E quando o Nimrod ia jogar o Abraham no fogo, o Nimrod perguntou antes para os 2 irmãos: e aí? Vocês são idólatras ou do time do Abraham? E aí o Nahor falou: eu sou idólatra. O business da família era vender idolatria, eu sou idólatra. E o Haran pediu um tempinho. Eu já vou responder por quê. Ele queria ver o que ia acontecer com Abraham. Se salvar, eu vou com Abraham. Se ele queimar, eu sou de Nimrod. E no final, Abraham foi salvo. Aí o Nimrod chegou: não, e você? Não, porque não era judeu. O que você acha? Então ele falou: eu sou de Abraham, não sou idólatra. Jogaram ele no fogo, ele virou churrasquinho.
Não é assim que funciona. A pessoa entrega a vida para Deus e Deus vai salvar. Pelo contrário, tem até uma discussão se uma pessoa que é salva do sacrifício que ele faz para Deus, se isso é bom ou não. Porque às vezes pode se entender, Deus não aceitou o sacrifício dessa pessoa. Não. Deus não aceitou o sacrifício. Eu quis morrer por Deus, porque o momento exigia o Yossale, ele quis morrer por Deus, e de repente Deus salva, ele perde aquele... É uma discussão interessante. Tem um caso no Talmud de um homem, eu não lembro exatamente, talvez esses 49b vão lembrar, mas tem um caso no Talmud de um homem que faleceu a esposa e tinha um bebê recém-nascido, se não me engano, e ele não tinha como dar comida para o bebê, não tinha uma mulher que acabou de ter neném para poder dar de mamar, ele rezou para Deus, não lembro detalhe nenhum, mas na prática cresceu e ele deu de mamar para o filho. Então tem uma discussão, olha bem, tem uma discussão, se aquele homem era sagrado e Deus fez um milagre para ele, olha que bonito, você era um homem que não tinha crença em Deus, e Deus precisou fazer um milagre. Olha só, é o ponto de vista. Se eu preciso de um milagre, quer dizer que Deus, a gente já falou uma vez, Deus ama as leis da natureza. Deus ama a natureza, Deus criou a natureza. Ele não gosta de quebrar isso. Então se ele precisou quebrar, quer dizer que essa pessoa talvez não tinha tanta fé. É um debate que, assim, a gente não vai acabar logo. Mas, com certeza, as pessoas que entregavam a vida, com exceção de alguns, morreram e a alma foi direto pro paraíso. Por que a gente está falando disso? Então, do conceito de idolatria. Tem gente que acha que o aleino, essa prece, é Tfilat HaDerech. Sabe o que é Tfilat HaDerech? Quando a pessoa viaja, tem que recitar uma prece. Então tem gente que acha que é Tfilat HaDerech da sinagoga. Nem acabou o aleino, já tirou o talit, e já está pronto para ir embora, já tirou o tefilin. E não é assim que funciona. O aleino, ele é o contrário. Nós pedimos, nós rezamos. Shema, Amidá, eu pedi bênçãos para Deus, para saúde e parnassá, sustento e sucesso e tudo mais. Quando eu peço essas bênçãos para Deus e Deus me dá, e eu saio correndo da sinagoga, o que acontece? Existem os mazikim. É algo bem cabalístico, mas mazikim são seres que buscam prejudicar a pessoa. São seres de impureza, que a gente não vê, Baruch Hashem, que buscam purificar ou extrair energia da pessoa. Então eu rezei, Deus mandou uma bênção, eu saio, esses mazikim me roubam essas bênçãos. É que nem um rei que ele resolve premiar alguém, um súdito, fala, entra no meu cofre real, pega o que você quiser. O cara pega um vaso, uma coroa de ouro, sai do palácio e é assaltado. Valeu. Ele não só que ele perde a coroa que ele pegou, ele perde ainda o dinheirinho que estava com ele. É pior ainda. Então o que o rei faz? Ele é sábio. Ele manda para escoltar esse súdito para casa, manda soldados, manda um cofre. Então os ladrões não conseguem pegar. Esse é o aleino. O aleino é esse cofre que protege as tuas bênçãos, que as forças negativas não conseguem pegar o que Deus já te mandou. Então o aleino não é feito para pessoa, tá acabando a reza, Baruch Hashem ir embora. Não, é para proteger o que ele tem. Então se ele vai embora, perde. E é interessante que o aleino, isso já no primeiro parágrafo, o que ele fala? Aleino leshabeach ladon hakol. Nós devemos, como é que é? É nosso dever louvar ao Senhor de tudo. Peraí, eu já rezei, eu já louvei, agora no final da reza eu falo que eu tenho o dever de louvar, mas eu já louvei. Não, as pessoas acham que a reza é o que faz na sinagoga, ou o que faz de manhã em casa. Não é isso. A tua vida tem que ser uma reza. O teu dia a dia tem que ser uma reza. Eu estou indo trabalhar, obrigado Deus pelo trabalho. Eu estou indo comer, obrigado Hashem pela comida. Obrigado pelos filhos. Obrigado pela conta de cartão de crédito. Chegando, quer dizer que eu ainda tenho crédito. Agradeça a Hashem. Viva uma vida de reza. Ou como a gente fala aqui, Baruch Hashem, o tempo todo. Por quê? Porque isso é
Não rezar o que você rezou na sinagoga. É tua vida rezar. Por isso que no final da reza a gente fala, agora vamos louvar Hashem. Mesmo que você já louvou. Porque todo o teu dia tem que ser um grande louvor para Hashem. Por isso, o Aleinu é chamado na Hassidut, na Kabbalah, de Or Makif. É uma luz que protege, que nem esse cofre que eu falei, uma luz que protege a pessoa em volta. Por isso que os homens devem ficar de talit na hora do Aleinu. Porque o talit também é uma mitzvah que traz essa luz que rodeia, não que permeia a pessoa. Rodeia ela para proteger. Então, já que a reza é uma luz que protege, o talit é uma luz que protege, então a gente faz para ter proteção plus. Essa é a alahá. Sim, não pode tirar antes. Pode tirar antes. Tefilim não, a gente tira antes. Agora, Tefilim também não. Mas tudo bem. tefilim a gente tira antes. Rabino Tachles, quando uma mulher faz em casa, faz amidá, ela pode também fazer além, pular para o além? Essas perguntas. Mulher tem uma obrigação de reza diferente. Porque a mulher rezar é lucro. Se ela rezar tudo, Hashem, o melhor que tem. Mas a obrigação é diferente. Então, se uma mulher ela fala, eu vou rezar o aleino dela, o homem tem que rezar tudo antes para valer o aleino. A mulher, ela já tem a chave da fechadura. É interessante que o aleino também é um testemunho. Nós estamos testemunhando no final da reza e nós acreditamos em Hashem. Como nós somos testemunhos? Qual é a primeira letra do aleino no hebraico? Ain. A última letra do primeiro parágrafo, Dalet. O segundo parágrafo, Veal. Vav. O Vav é aquele E que conecta, então não é a própria palavra. Ain. E termina como com Dalet. Ain Dalet forma a palavra Ed, testemunho. Esqueci de falar Achan, onde que você vê que foi o Achan que fez? Al Ken Nekaveh forma o Rashi Tevot forma o nome de Achan. Pois bem, então o aleino é um testemunho que nós acreditamos em Deus e não fazemos idolatria e queremos que Mashiach venha para todas as nações. Quando mais rezamos o aleino? Então rezamos depois de Shacharit, Mincha e Arvit. Antigamente tem gente que não fazia no final de Arvit. Hoje em dia não sei que comunidades fazem ou não fazem. Mas tem outros dois momentos. Depois de Kiddush Levaná, no meio de Musaf, de Rosh Hashanah e Yom Kippur também, nós nos curvamos no chão. Depois de Kiddush Levaná, se Deus quiser a gente vai ter uma aula sobre isso, que é a santificação da lua. E depois de Kiddush HaChamah, santificação do sol. Alguém aqui já fez alguma vez? Acontece a cada 28 anos. É uma bênção que nós fazemos quando o sol ele está na mesma posição, vale falar geográfica porque não é do mundo, mas o sol está na mesma posição de quando ele foi criado. A gente faz Birkat HaChamah a cada 28 anos. E no final dessas duas rezas da lua e do sol, nós falamos o aleino. Por quê? Aqui o aleino é um louvor. Lá é um testemunho. Por quê? Como a gente faz Kiddush Levaná? A gente vai na rua, num lugar aberto, de frente para a lua, quer dizer, a gente olha para a lua, no meio da reza a gente dá uns pulinhos. Então alguém que vê de fora fala, esses aí são idólatras, estão rezando para a lua? Estão rezando para o sol? Então a gente faz o aleino depois para falar, não se engane, eu estou louvando Deus, que ele criou a lua, que o povo judeu é comparado à lua, que ele criou o sol, não a lua e o sol. Então por isso tem um aleino no final, negando qualquer suspeita de idolatria. Shkoyach, vamos rezar mais.